Graça e paz, queridos, boa noite. Amém? Esse amém foi para mim, mas eu quero um amém para Jesus, né, irmãos? Porque Jesus está presente neste lugar. Amém? Amém. Isso, glória a Deus. Como é bom poder estar junto com os irmãos, compartilhando daquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nesta noite. Eu confesso para vocês que é uma mensagem que não vai arrancar glória a Deus, aleluia. Confesso para vocês que é uma mensagem que mas que ela vai tocar o seu coração. Porque em algum momento todos nós erramos naquilo que eu vou falar nesta noite. Em algum momento nós, como igreja, falhamos. Como servo de Deus, falhamos. E eu recebi essa missão, como bom militar que sou, de trazer para os irmãos o que não é a igreja. Nosso diácono Almir trouxe com muita maestria, domingo passado, o que é a igreja. E agora eu não vou contrapô-lo, mas eu vou trazer algo que possa edificar a sua vida sobre o que não é a igreja. Fernandinho, está dando um eco. Vocês estão ouvindo um eco ou é só eu que estou? Tá ok? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Falou em Apocalipse, o povo já sabe que, como diz, vem alguns pastores, vem lapada aí. Mas eu quero que você entenda. Oi? Água com gás ou sem gás? Sem gás. É. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que essa mensagem requer muita maturidade. Nós estamos diante aqui de pessoas maduras, cristãs, pessoas que estão com o mesmo propósito, que é o crescimento da igreja, pessoas com o mesmo propósito, que é vermos Deus trabalhar, não só nesta igreja, a qual eu faço parte, mas em toda a igreja do Senhor. Então, eu quero que você se esvazie de todo sentimento ou críticas, mas que você abra o seu entendimento para entender o que Deus quer falar com nos nossos corações nesta noite. Apocalipse 3, verso de número 7, carta à igreja em Filadélfia, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Esta é uma pergunta que eu faço para mim e para você nesta noite. Se Jesus escrevesse uma carta para você, qual das 7 igrejas estaria o teu nome? Em vez de ser carta à igreja da Filadélfia ou Laodiceia, carta à igreja ao Alexandre. Qual das cartas que o Senhor Jesus escreveu seria endereçada a nós? Meus irmãos, nós vivemos um tempo de grande desafio espiritual e uma confusão emocional dentro da igreja. Dentro da igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. As igrejas estão preocupadas com números. As igrejas hoje, elas estão preocupadas com números, não com pessoas. E eu vou falar uma coisa
que Deus tem colocado no meu coração. Eu me tornei membro desta igreja. E conhecendo o perfil do nosso pastor, conhecendo a sua doutrina, eu digo para vocês que o que eu vou falar não vai acontecer nessa igreja, pelo menos na direção dele. O dia que essa igreja deixar de pregar a palavra de Deus, eu saio dela. Porque nós temos que estar num lugar onde prega a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Por isso eu disse, conhecendo a vida do nosso pastor, o que ele tem apresentado durante esse tempo em que eu estou com vocês, aqui tem se pregado a palavra de Deus, tem se ensinado a palavra de Deus. Nós precisamos colocar isso em nossos corações. Eu trouxe uma palavra exortativa, mas segura aí, não se preocupa não, que no final a gente dá um glória a Deus, aleluia. A igreja não é, meus irmãos, um palco, um circo, onde o pregador da noite, ele serve para entreter a igreja. É bem verdade que nós temos muitos lugares assim, infelizmente. Tem que se manter as bolas girando para que a igreja encha, fique cheia. Mas na verdade, o povo está vazio, sedento de uma palavra, sedento de algo de Deus. É como um filho que testa os nossos limites, e aqueles que são pais sabem disso, e aqueles que não são ainda serão e verão isso. Os filhos testam os nossos limites. Você fala para a criança, não mexa nessa planta. Ela vai engatinhar, ela vai andar, ela vai sentar perto, ela vai botar a mão e vai olhar para você e ela vai testando limites. A nossa vida com Deus não deve ser uma coisa de testar limites, mas de aceitar aquilo que Deus tem colocado e tem falado em nossas vidas. Nós não estamos aqui para entreter a igreja. Nós estamos aqui para expor a palavra de Deus. E expor a palavra de Deus muitas vezes causa dor em nós. Porque o ser humano ele não está pronto para ser confrontado. Nós, como seres humanos, não gostamos de sermos confrontados. E a palavra de Deus, ela nos confronta. E sabe por quê? Porque Deus quer transformar a nossa vida. Quem já viu uma lagarta aqui? Todo mundo já viu uma lagarta. Uma lagarta é o bicho nojento. E queima, causa dor. É ou não é? Mas em dado momento ela se transforma em uma linda borboleta. Assim era a nossa vida sem Deus. Sem a igreja do Senhor. Nós éramos como lagartas. Mas a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos transformados. Essa é a nossa missão aqui na terra. Sermos transformados pelo poder do Evangelho. Nós somos pouco mais de 8 bilhões de pessoas. É gente, hein? Misericórdia. É gente. Mas você sabia, e dentro de uma organização, Joshua Project, ela fez um estudo em 2023, desses 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas aqui na Terra, cerca de 3,39 bilhões de pessoas não ouviram ainda a pregação genuína do Evangelho do Senhor Jesus. Isso nos dá pouco mais, pouco menos de 42%. É muita gente, meus irmãos. E um estudo feito pela Mission Board, cerca de 155 mil pessoas morrem diariamente sem Jesus. Uma média de 107 pessoas morrem por minuto sem Jesus.
Quando nós começamos o culto, e uma matemática rápida, mais de 4.000 só no tempo que nós começamos o nosso culto. Mais de 4.000 pessoas foram para o inferno. E a igreja do Senhor Jesus está falhando. Nós estamos falhando como igreja do Senhor. Você não é um cristão para encher um banco de uma igreja aos domingos. Você é um cristão para propagar o evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que parar de brincar de sermos crentes, cristãos, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele é mau na sua essência. Diante disso, eu elenquei aqui três coisas. Poderia elencar 10, 20, 30, mas três coisas simplesmente para, de modo muito prático e rápido, mas que você entenda o que não é a igreja. A primeira deles, por favor. A igreja não é um shopping center espiritual. Todos nós gostamos de ir, devemos ir num shopping center, né? Ter o nosso momento de lazer, seja para fazer compras, seja para almoçar com a esposa, com o marido, levar os filhos no pula-pula, né? Ir num cinema. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não é um shopping center, onde nós entramos na igreja e achamos que nós vamos buscar a nossa, nem bênção fala direito, a nossa benção, buscar a nossa benção. Como uma prateleira. Não, hoje eu quero um carro novo. Eu vou na igreja e quero um carro novo. Quem não quer um carro novo? Eu quero, ué. Estou com o meu ali já, só pelo Jesus na causa, né? Não, eu quero saúde. Aí eu vou na igreja. Eu quero um casamento. Aí são os solteiros aí. Quero um casamento. Aí eu vou na igreja orar. Aí parece que é um shopping center, um supermercado espiritual, onde a gente chega e vai catando as nossas bênçãos e vamos colocando no carrinho e vamos saindo da igreja. A igreja não é isso. A igreja não é isso. Um shopping center nós gastamos o que não temos, não é verdade? Às vezes você vai num shopping center, mulher então, só Jesus, né? O homem é mais comedido, mas tem uns homens também, né? Só pela graça. Mas vê um sapato, vê uma bolsa. Foi para... João. Foi para comprar um sapato, mas sai com sapato, sai com a bolsa, sai com batom. O homem também é assim. Vestimenta completa. Gastamos o que nós não temos. E compramos o que não precisamos. Essa é a verdade. Mas a igreja não é isso. A igreja do Senhor Jesus não é isso. Nós não definimos isso. O Senhor nos diz lá em Jeremias 29, do 11 a 14, diz: porque eu bem sei que pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus que sabe o que nós precisamos, que nós necessitamos. É bem verdade que nós viemos na igreja, nós oramos, nós buscamos os dons de Deus, mas a igreja precisa entender que Deus é quem tem e que traça os planos para a nossa vida, porque o coração do homem é enganoso. Os nossos corações nos enganam. A igreja é um local que nós devemos ter como comunhão. É bem verdade que eu andei afastado essa semana, eu praticamente não participei de alguns eventos da igreja, eu gostaria de ter participado. Conversei com o pastor, tive os meus motivos de saúde, mas assim, eu gostaria de estar junto com a igreja, caminhando com a igreja.
E se você pertence a essa igreja, você deveria dar valor à sua igreja, participar. Eu até falei já uma vez aqui, não no púlpito, mas em conversa informal. A gente tem pessoas que não participam, não, amém. A gente posta um vídeo, a gente tem dado ferramentas, estamos lançando o site da igreja, estamos dando ferramentas para o teu crescimento espiritual, mas nem um amém a pessoa não dá, nem olha os devocionais. Pessoas se preparam para trazer algo para o crescimento da igreja, mas as pessoas não levam sua vida normal. Isso não é igreja. Se você tem essa vida, você está na rota errada, porque isso não leva a comunhão. Comunhão é estarmos juntos na igreja local. A igreja é um lugar de busca e de entrega, de comunhão. Segundo ponto, e esse aqui, vocês vão ficar bravos comigo, né? E agora eu tenho que tomar cuidado que eu sou membro da igreja, né? Daqui a pouco a igreja me expulsa. Segundo ponto, que a igreja não é um lugar de crente mimizento. Sabe o que é crente mimizento, meus irmãos? É aquele crente que tudo reclama, nada tá bom, tá chovendo, tá ruim, tá sol, tá ruim, tá na igreja, tá calor, podia ter um ar-condicionado, tá frio, reclama. Quem vai pregar hoje? Pastor Alexandre. Ah, se eu soubesse eu não ia não. Esse pastor barrigudo aí, não ia não, ficar em casa, depois eu assisto, vai estar no YouTube lá, e nem no YouTube o filho de Jezebel não assiste. Não vou, reclama de tudo, é um crente mimizento, não vou mais naquela igreja. O pastor passou por mim, nem me cumprimentou. Não vou mais naquela igreja. O louvor estava desafinado. Não vou naquela igreja. E aí fica. Só Jesus na causa. Nós não podemos ser cristãos mimizentos, meus irmãos. Precisamos parar com isso. Essa não é a igreja do Senhor Jesus. Pastor às vezes diz aqui pra gente, já falou algumas vezes, né? Que na bandeira do Brasil, eu me recordo que ele falou no discipulado, está escrito ordem e progresso. Nós servimos a um Deus que é um Deus de ordem. Não há progresso sem ordem. Não há progresso sem ordem. E nós estamos de mimimi. De mimimi o tempo todo. Precisamos entender, meus irmãos, que a igreja não é isso. Se nós não colocarmos na nossa cabeça que, como cristãos, como servo de Deus, nós precisamos ter uma igreja coesa, forte, inabalável, porque tenha certeza de uma coisa: igreja perfeita você não vai achar. Igreja perfeita só na glória. Quer uma igreja? Quem quer uma igreja perfeita? Aleluia! Eu também quero, mas só na glória. Eu essa semana ainda falava para o pastor, eu estou orando para vir logo o arrebatamento. Só na glória. Nós vamos ter problemas dentro da igreja. Isso é um fato, somos seres humanos, pecadores. E na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Quer uma igreja em crescimento? Então, ordem dentro da igreja. Pode passar o próximo. O que o cristão mimizento gera? E agora se prepara para a lapada.
Cauterização espiritual. Meus irmãos, quem gosta de conviver com uma pessoa reclamona? Eu não gosto. Rixosa? Eu não gosto. Ninguém gosta. E a pessoa mimizenta, ela vai se cauterizando a sua mente de uma forma, queridos, que a verdade passa a ser mentira e a mentira passa a ser verdade. E só ela é correta, só ela é certa. Cauterização espiritual. Nós estamos aqui para termos uma renovação, uma transformação diária da nossa mente. Nós não podemos ficar estagnados, parados. Nós não podemos deixar o diabo cauterizar a nossa mente. Nós precisamos de leitura da palavra de Deus, nós precisamos de oração, nós precisamos de estarmos em comunhão, precisamos estar numa igreja. A cada dia cresce o número de desigrejados. E agora inventaram também o poliigrejado. Eu já fui um poliigrejado, até achar essa igreja. O cristão mimizento, ele gera o quê? Contenda na igreja. Agora vai doer. Irmãos, contenda na igreja é aquela laranja que começa a moldar as outras, a estragar as outras. E eu vou te dizer uma coisa, com todo o amor, Deus odeia irmãos que praticam contenda dentro da igreja. Deus odeia. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não quer isso. Eu pastorei uma igreja em Minas Gerais, e a igreja ela ficava numa subida. E aí tinha uma filha de Acabe com Jezebel, que todo domingo no culto, ela ficava lá embaixo. E querendo ou não, naquela época, eu não sou tão velho assim, mas naquela época o povo andava com Bíblia. E tem Bíblia para todo gosto, tem biblinha, tem bilbão, tem tudo. O povo andava com Bíblia. Não era um celular, nem tinha esse negócio aí. E a filha de Acabe com Jezebel ficava lá embaixo. Você vai na igreja? Não, a igreja fechou. Não tem mais igreja lá não. Todo domingo era uma tortura. Eu convidava, a gente evangelizava, a gente tentava remar para frente, mas a pessoa ia lá e ficava na esquina embaixo, aos 200 metros da igreja, que era um morro, e pedindo as pessoas de ir para a igreja. Foram 6 meses assim. E pela graça de... E ela morava em frente à igreja. E pela graça de Jeová, ela se converteu ao Evangelho e se tornou uma ajudadora do ministério maravilhosa. Mas foi luta. E como militar, irmãos, eu não tenho muita paciência. Quem já foi, quem já serviu, eu não tenho muita paciência não. Não tenho. Mas Deus dá graça. E ela se converteu. Mas foram muita gente que deixou de ir para a igreja. E eu sabia que ela estava lá. Minha vontade era de descer e fazer o culto lá embaixo. Crente que gera contenda. E o pior, irmãos, ela não era cristã. E dentro da igreja, não estou falando dessa igreja especificadamente, estou falando da igreja de Deus. As pessoas gerando contenda dentro da igreja. Onde nós vamos parar? Além de lutar contra as armas, as setas malignas de Satanás, temos que lutar dentro da igreja. Como diz Boris Casoy, isso é um absurdo. Dentro da igreja. A igreja tem que ter ordem para termos progresso.
Aí a gente vem para a igreja, sofremos as nossas batalhas. Irmãos, se você não tem luta diária, meu irmão, minha irmã, você não é humano. Todos nós temos as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos emocionais, espirituais. Nós temos todos os dias esse tipo de coisa. Aí a gente vem para a igreja. Aí o povo acha que a gente não vê, mas a gente vê. A gente está pregando, aí está o outro. De conversa paralela. Como isso atrapalha? Se é no quartel, irmãos, a Laísa está aqui, ela sabe como é que eu comi ela, que ela era membro da minha igreja. Soco no rim. Dava uns 3 gritos, mandava pagar flexão, pronto. Nem piscava, se piscar, ficava mais difícil. Mas dentro da igreja, o povo está conversando, isso atrapalha o andamento do culto, a liturgia do culto, aquele que quer ouvir. E o que é pior, nem sei se tem pior, mas está dentro da igreja, está na hora da pregação, o pessoal está no WhatsApp, conversando no WhatsApp. Desliga esse trem. Se alguém quer conversar com você, é Jesus, é Deus, e Deus não vai te mandar um zap, Ele vai usar a sua palavra. Pessoas que geram contenda dentro da igreja. Vamos em frente. A terceira coisa é lugar. A igreja não é lugar para desordem. Irmãos, eu ficava chateado. Nós compramos banco. Eu sempre falei para minha esposa que eu gostaria de ter uma igreja com cara de igreja. Sabe como é que é a igreja com cara de igreja? É uma igreja antiga. Sabe aqueles vitrais, banco acolchoado. Esse é o meu sonho de consumo. Acho que se Deus falar, como Ele fez a pergunta para Salomão, acho que se fosse eu falar, Senhor, eu quero uma igreja que tenha banco, Senhor. Eu quero uma igreja que tenha vitrais. Eu quero uma igreja que tenha... Uma igreja com cara de igreja. Eu já cheguei a tirar chiclete do banco da igreja. Chiclete. Término de culto, passar nos bancos e catando copo de cafezinho, copo d'água, porque o crente, porque é crente, né? Ele toma sua água, não tem problema nenhum. Mas ele deixa o copo. Mastiga o seu chiclete, ele cola embaixo da cadeira. Não acontece isso aqui não, é? Eu não vi ainda. Se não acontece, tomara a Deus que não aconteça. Deus é um Deus de ordem. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus é um Deus de ordem. Ele primeiro não cria os peixes para depois botar na água. Já tem água para colocar os peixes. Mas durante o culto, e eu não falo aqui aqueles que têm uma necessidade fisiológica de levantar para ir no banheiro, de levantar para tomar sua água. Claro, aqueles que têm a sua necessidade fisiológica, ok, não tem problema nenhum. Mas não consegue ficar um tempo parado, sentado, 1h30, o nosso culto dura em média. Mas tem que levantar toda hora para tomar água, ir no banheiro. Isso atrapalha a ordem do culto. Sem falar das crianças. Os meus filhos, desde pequenos, e não era por minha causa, eu tenho que deixar isso muito claro. Porque eu estava na ESA, na escola de sargentos, e lá eu entrava 4h30 da manhã e eu saía 11 horas da noite, todo dia. Foi por firmeza da minha escola, no banco. Quietinha. Não tinha correria não. 2 anos, 3 anos sentado no banco. Crianças correndo dentro da igreja.
Está pregando, mas a criança está correndo, rabiscando as coisas. Aí você olha, aí tem do lado um pai naca e uma mãe abacaxi. Ou um pai banana e uma mãe abacaxi, porque não tem pulso com as crianças. Ordem dentro da nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, entenda, meus amados, pode depois que terminar o culto, descer a lapada em mim, não tem problema, o couro é duro, ele aguenta a lapada, não tem problema nenhum. Ordem dentro do culto. Nós precisamos de ordem dentro do nosso culto. Pode o próximo. Ali faltou a palavra deve. 5 coisas que você deve fazer na igreja. Se você quer ser um servo de Deus, uma mulher, um homem, um jovem, um adolescente, uma criança, que louva a Deus com seus atos, chegue no horário. Eu sempre ouvia falar, na época que eu estava na ativa como militar, de que 1 segundo causava diferença para matar através do fogo amigo. A infantaria é aquela que vai na frente, e eu fazia parte da infantaria, que no combate é aquele que são os primeiros a morrer. Essa é a verdade. Os primeiros a morrer são eles. Mas antes da infantaria avançar, vem a artilharia. E a artilharia bombardeava, a gente chamava de amaciar o terreno, bombardear o inimigo com muitos fogos para deixar ele perdido, e vir a infantaria e causar o maior dano possível ao inimigo. Mas se atrasasse 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, nós que estaríamos indo à frente poderíamos morrer pelo fogo amigo. Na Segunda Guerra Mundial, o que mais matou não foi fogo inimigo, foi fogo amigo. Fogo amigo. Chegar no horário. Isso é uma coisa que nós devemos fazer. A outra coisa é evitar conversas. Eu já falei sobre isso. Você conversar, você trouxe um visitante, você trouxe alguém, né? É um neófito na fé, e você está a explicar para ele o que está acontecendo ali, e voltar, é uma coisa. Agora, ficar conversando dentro do culto, não é sábio. Evitar conversas. 3, se comportar dentro da igreja. Também já abordei esse assunto. Comportamento dentro da igreja. Nós somos, entenda uma coisa, nós somos dentro da igreja o que nós somos em casa. Nem sempre, é bem verdade isso, né? É bem verdade que nem sempre, mas nós devemos ser, dentro da igreja, ter um comportamento diferente do mundo lá fora. 4, não saia antes de terminar o culto. Isso é uma prática que eu não vi aqui. Eu não vi. Mas em muitas igrejas, por onde eu passei, não espera nem a bênção do pastor. E detalhe, né? É mesmo. No dia seguinte, numa conversa informal, você pergunta: e a mensagem do pastor lá? A mensagem do irmão? O que você achou? Mensagem? Que mensagem? Não nem prestou atenção no culto. Não sabe nem o que foi pregado. Sabe o que acontece isso? Acontece. Acontece isso. As pessoas vão embora antes e não sabem nada do culto. Ou chega na igreja, não, é o pastor Alexandre, eu vou embora. Já chega na igreja olhando quem é que está com o microfone na mão. Não quero não, vou embora. Ou fica e sai antes de terminar o culto. 5, ofereça o seu melhor em tudo. Você vai dar o seu dízimo? Dá o seu melhor. Você vai dar a sua oferta? Dá o seu melhor. Você vai
fazer o pastel missionário, dá o seu melhor. Você vai arrumar a igreja, dê o seu melhor. Você vai montar a mesa, dê o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. Se nós queremos o melhor de Deus, e eu quero. Se nós queremos o melhor de Deus para a nossa vida, nós temos que dar o melhor para Deus. Dê o seu melhor. Em tudo, fazei como se fosse para o Senhor. Quando eu limpava a igreja, que era eu que limpava, eu varria lá e uma vez eu, olhando o púlpito assim, estava meio sujo por baixo, ninguém enxergar. E eu fiquei olhando aquele negócio ali, mas me deu uma vontade de não limpar. Quem ia enxergar, irmão? Debaixo do púlpito. Quem ia chegar ali e puxar o púlpito para olhar? Mas me deu uma vontade de não limpar. E aí eu senti no meu coração, faça o seu melhor. Ninguém vai ver, mas eu estou vendo. Deus está vendo. Você acha que você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu marido, sua esposa, seus filhos. Você pode se enganar, achar que está enganando, né? A igreja. Mas Deus, ninguém engana. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ninguém engana. Ofereça o seu tudo e se prepare para viver o melhor de Deus nessa terra. Todos nós queremos o melhor de Deus, então dê o seu melhor. Quando nós fizemos um bazar, igual a irmã fez, que lindo que estava esse bazar. Nós fizemos um bazar lá em Minas Gerais. E aí, irmãos, uma vergonha de algumas pessoas. Tinha roupa, foi o ano que nós arrecadamos mais recursos para a junta de missões. Até tinha roupa íntima, suja, que as pessoas deram. As pessoas doaram para o bazar. Pois é, mas tem, irmão. Dê o seu melhor. Eu sei que essa palavra, eu já estou terminando, já estourei meu horário, deu 40 minutos aqui falando. Se deixar eu falo até. Não é uma mensagem, se fosse, nós não somos, hein? Pentecostais ou neopentecostais ou qualquer povo da glória a Deus, aleluia, e luta karatê e faz aquelas coisas todas. Nós não somos disso. Cada um com o seu método de igreja. Mas se fosse essa mensagem numa igreja dessa, ela não ia trazer nada disso. E eu acredito. Difícil. É difícil para vocês ouvirem, mas é mais difícil para eu pregar. Sabe por quê? Porque eu estou falando para a noiva do Cordeiro. Estou falando para uma igreja que nós queremos apresentá-la imaculada, pura. Eu tenho certeza que o pastor Gerson não quer chegar no céu sozinho. Ele quer poder olhar para trás e ver a igreja caminhando junto com ele. É o desejo nosso. Eu tenho certeza que você não quer entrar no céu sozinho. Você quer olhar para o lado e ver a sua esposa, olhar para o outro lado e ver seus filhos e os filhos dos seus filhos. É um desejo nosso. Mas é mais difícil para eu pregar. Primeiro porque eu não prego só para vocês, eu primeiro tenho que pregar para mim, eu preciso me convencer da mensagem. Qual das cartas o Senhor Jesus escreveria para você? Você é um crente mimizento? Tem vivido na igreja como um shopping center espiritual, virando um crente 6 horas? Sabe o que é um crente 6 horas? O pastor não pode, o pastor, o irmão, o diácono, o missionário, não pode nem dar tchau, porque ele já entra debaixo da mão de oração. Crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão? 6 horas por mim? Não há nada de errado em orarmos um pelos outros. É bíblico. Eu sou fruto disso. Está aqui, ó, arrebentado de ponta a ponta.
E eu tenho certeza absoluta que o que me sustentou quando eu estava praticamente morto naquela cirurgia foram as orações da minha família, dos irmãos, da igreja. E eu quero dar um testemunho rapidinho que eu estou encerrando. O pastor orou por mim essa semana e eu falei, eu cheguei arrepiado. Falei, senhor, isso aqui meu estava tudo em ferida, em volta. A bolsa não cola, porque a ferida, quem é enfermeiro ou entende um pouco de enfermagem, sabe que a cola não pega aonde está ferido. Por isso eu me afastei um pouco da igreja essa semana. Pastor, hoje eu fui trocar a bolsa. Não tem uma bolinha. Não tem uma bolinha inflamada. E aí eu pensei assim, como é que eu... ingênuo. Eu pensei assim, estou usando a pomada, estou usando, minha irmã mandou, estou usando isso, estou usando aquilo. Não, seu filho de Jezebel, é oração. Que Deus possa te abençoar nesta noite. E eu quero lançar um desafio para você para encerrar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Se você se identificou com alguma coisa do que eu falei aqui, não quero que você venha à frente, não quero nada disso, não quero expor ninguém, nada disso. Mas eu quero te pedir uma coisa. Coloque sua vida em dia com Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós aqueles que dormem, aqueles que estão doentes. Portanto, se você se identificou com isso, o irmão Abel vai fazer um dedilhado bonito. Com Deus antes de tomar. Esse é o meu clamor para a sua vida nesta noite. E eu me incluo nisso. Coloque sua vida diante de Deus. Se conserte com Deus. Faça um autoexame e aí participe da ceia do Senhor. Não faça aí, não tome a ceia. Pastor, eu briguei com fulano, não está aqui, está lá longe. Se conserte. Falei mal de ciclano, de fulano, eu fiz isso, eu achei que era um choque espiritual. Conserte a sua vida com Deus, antes de participar da ceia. Queria que você se colocasse de pé e nós vamos orar por isso. Nós vamos orar e pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus traga à nossa memória aquilo que nós tenhamos feito e tenha atrapalhado o caminhar da igreja. Minha oração é que você saia daqui renovado, restaurado, para a honra e glória do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, nesta noite. Senhor, é uma palavra dura, difícil, uma palavra de exortação. Como falaram para o Senhor Jesus, dura coisa são essas palavras. Mas para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida e vida eterna, Senhor? Perdoa, ó Deus, os nossos pecados individuais, pecados coletivos. Perdoa, Deus, aquilo que dissemos, fizemos, que tem desagradado ao Senhor. Renova, restaura a nossa mente, o nosso corpo. Restaura, ó Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. E que possamos, ó Deus, encontrar um caminho de paz, porque só o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para a gente. Entra com providência naqueles que buscam cura, que buscam restauração, entendimento, que buscam, ó Pai, a Tua graça diariamente. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado a Deus por tudo.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.